Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o uso da força para proteção. E este é um dos temas mais sensíveis aí da comunicação não violenta, porque algumas pessoas pensam que comunicação não violenta é passividade e que a gente vai sempre aceitar o que o outro faz, mas às vezes a gente pode entender que usar a nossa liberdade de escolha, usar a nossa força para muitas vezes impedir que a outra pessoa continue exercitando a liberdade dela, pode ser uma atitude que a gente acredita que vai cuidar mais da vida. Então, apesar de a gente buscar na comunicação não violenta dar espaço para a pessoa desenvolver autonomia, apoiar essa autonomia, não impor, né? Procurar instigar ela a olhar o que é precioso, olhar os valores humanos que a gente pode cultivar juntos. Apesar da gente se colocar disponível para cooperar com a pessoa, nem sempre a outra pessoa vai levar em consideração o nosso bem-estar ou o bem-estar dela mesma. Nem sempre essa pessoa vai estar agindo de uma forma que a gente tem segurança de que vai cuidar da vida. E aí, em alguns contextos, a gente vai usar a nossa força, usar a nossa escolha para sobrepor a escolha da outra pessoa. E aí, obviamente, essa decisão, ela é muito delicada porque essa atitude ela pode ser uma atitude que não está alinhada à comunicação não violenta, dependendo da forma como a gente vai usar essa força. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando, vou estar detalhando como é que seria o uso da força para proteção na CNV, quais são as consequências desse uso da força e de que forma a gente pode descobrir internamente, né, se a gente realmente está num momento onde usar a força para proteção é a escolha que cuida mais daquela relação, né? Porque o objetivo da comunicação não violenta não é que as pessoas façam o que a gente quer, né? É que a gente possa criar um clima de amizade, um clima de respeito, onde a contribuição uns com os outros é algo que floresce naturalmente. Então, o uso da força, geralmente ele vai vir num contexto onde eu não quero que a pessoa se manifeste ou quero que a pessoa pare de se manifestar de alguma forma, né? E isso não é o objetivo da CNV. Então, em algum momento, isso pode acabar gerando algum conflito com os nossos princípios, né? Então, a gente vai ver que sempre que a gente usa a força para proteção, a gente já está ferindo necessidades importantes nossas, que é, por exemplo, cuidar e respeitar a liberdade de escolha do outro, né? Mas às vezes, o tempo todo, de certa forma, a gente está dizendo não para algumas necessidades nossas e sim para outras. E às vezes, antes de tentar criar cooperação, antes de muitas coisas que são importantes para a gente, existe uma atenção que a gente quer colocar na CNV, né? Que é em cuidar da vida. E às vezes a gente pode acreditar que a forma mais eficiente de cuidar da vida é interromper uma ação que no curto prazo a gente acredita que vai gerar um prejuízo, né? Vai gerar uma dor, vai gerar um tipo de sofrimento ou um tipo de dano irreparável. Então vamos lá, vamos estudar um pouco esse uso da força para proteção, vamos tentar aprofundar um pouco mais porque eu gostaria que vocês pudessem compreender isso e percebesse que CNV não é aceitar tudo que a pessoa fala, ficar simplesmente passivo e se a pessoa não quis fazer o que eu queria, eu não tenho mais escolha. E eu quero trazer todos esses detalhes para que a gente possa entender a forma como a gente pode usar a força estando alinhado com a comunicação não violenta, ok? Vamos compartilhar minha tela aqui. Para a gente abordar esse assunto, eu criei um, um tipo de princípio para mim, né, que é uma frase. É uma frase que carrega um conjunto de etapas que reflete a forma como eu gostaria de viver a CNV. Então, existe como se fosse 3 estados no qual eu procuro viver a comunicação não violenta nas relações. O primeiro estado é honestidade, se possível. Depois, empatia, se preciso. E por último, limite, se inevitável. Eu desenhei aqui esses círculos, se vocês podem observar que está em verdinho, que é tipo assim, siga em frente, né? Aí acontece alguma situação que eu percebo, opa, começou algum conflito, né? Um conflito é um indicador de que tem uma necessidade de empatia aí. E aí eu já vou para esse círculozinho amarelo. Opa,
preciso fazer uma pausa, preciso tentar fazer minha autoempatia, às vezes eu preciso oferecer empatia para outra pessoa. Quando eu cheguei no amarelo aqui, já é um estado em que eu preciso ter atenção. E pode ocorrer de eu identificar que tem algum limite meu que está sendo violado, ou que eu estou violando o limite do outro, e aí eu preciso usar a força, às vezes, para conter uma atitude que pode danificar, né, a vida, né, que pode ferir a vida. Então, olha que interessante. Todo esse trabalho da comunicação não violenta, ele vai requerer essa avaliação interna nossa. A autoempatia, para a gente viver a comunicação não violenta, o tempo todo a gente vai precisar de uma certa qualidade de autoempatia, com um certo percentual de atenção para o que está acontecendo internamente na gente. Se a gente quiser exercer a violência, isso não necessariamente vai requerer a autoempatia. Mas se a gente quiser viver a CNV, a comunicação não violenta, a gente vai precisar sempre de um percentual de autoempatia. Quando a gente está exercitando a nossa honestidade, né? Ou desenvolvendo uma conversa de empatia com a outra pessoa, é bem provável que a gente está alinhado, né, aos princípios da comunicação não violenta. Quando a gente vai usar a força, quando a gente vai usar o limite, quando a gente vai interferir na liberdade do outro, é possível que eu esteja alinhado à comunicação não violenta, mas é possível também que eu esteja mais próximo do que não é a CNV, do que é a violência. Então, como é que funciona essa transição de estados e como é que seria na prática um exemplo de usar a força para proteção? Tem alguns exemplos assim que são mais gritantes, né, que são mais talvez assim não sejam tão presentes no nosso dia a dia, mas que são situações onde a gente identifica um risco de vida, né, um risco de morte, alguém que está com a vida em risco, né? Então, se eu percebo que eu estou, por alguma forma, numa situação de muito risco, talvez esse seja o momento de eu usar o limite, né? Por exemplo, casos mais simples é a pessoa vai mexer num produto que é tóxico, é venenoso, ou em alguma coisa que está muito quente, que pode queimar a mão dela. Às vezes a atitude mais... Às vezes não, né? A atitude mais sustentável é conter aquela pessoa, segurar aquela pessoa. Né? Pode ser que a gente não vai conseguir falar de uma forma clara, expressar uma observação, né? Dizer, olha, quando você aproxima sua mão no fogo, a uma velocidade de 2 metros por segundo, eu fico preocupado porque a minha necessidade de cuidar da integridade das pessoas, né? Da saúde das pessoas, fica em risco. Você poderia, por favor, desacelerar a sua mão? Você poderia, por favor, desviar o seu movimento para um outro objeto que não esteja tão quente? Ninguém vai falar esse tipo de coisa, né? Então, se alguém está prestes a se machucar, a gente vai tentar conter a pessoa. Se alguém está prestes a cometer alguma atitude de violência consigo próprio, às vezes a gente pode tentar segurar a pessoa, né? Então, é óbvio que em casos extremos, né? Quer dizer, não é óbvio. Mas para mim, a gente precisa estar bem consciente disso, de que casos extremos podem requerer atitudes de contenção, atitudes de uma certa força mesmo para interromper uma ação que pode danificar e até matar, né, alguma outra pessoa. Porém, quando a gente toma uma atitude e usa a força para proteção, o efeito disso, né, ele pode ser o de evitar que um acidente ocorra. Porém, apesar de eu evitar que esse acidente ocorra, ele não promove a educação, ele não promove a conscientização. Se eu interrompo uma pessoa, isso pode me dar um espaço para que eu converse com ela sobre aquilo. Isso pode, como eu conseguir imobilizar a pessoa e evitar que ela tomasse uma certa atitude, isso pode me dar tempo para que depois eu interaja com ela e explique.
Mas usar a força para proteção não vai despertar nela a consciência, não vai ajudar ela a compreender a importância de tomar uma atitude diferente, por exemplo. A gente já está estudando aqui, está percebendo que para que a pessoa consiga aprender algo de forma significativa, de uma forma que ela desenvolva autonomia, de uma forma que ela consiga agir com ética, isso vai requerer que ela se aproprie dos valores dela, se aproprie do significado daquela ação dela e consiga identificar e apreciar os valores que ela está cultivando com aquela atitude. Então, evitar, conter uma pessoa não vai resolver. Assim como punição não resolve, assim como recompensa não resolve, recompensa extrínseca, né, externa, né? Então, o efeito de uso da força para proteção não é um efeito de educação. Ele pode ser um efeito de conter temporariamente a atitude de alguém, mas isso não vai ir na raiz do problema. Então, como é que funciona aqui esse princípio? E especialmente para situações que são mais comuns, vamos dizer assim, que não são tão alarmantes, que não estão colocando a vida das pessoas em risco, né? Bom, o primeiro item aqui é sinceridade, vulnerabilidade, honestidade, se possível. Para eu estar alinhado à comunicação não violenta, né, eu preciso ter esse percentual de autoempatia, perceber a forma como eu estou me manifestando, de preferência que eu possa... Essa sinceridade, essa vulnerabilidade não se trata apenas de falar o que pensa, se trata da gente ser inteiro, né, de ser verdadeiro, no sentido de que a gente consegue contemplar também, identificar as coisas que a gente está pensando, identificar os nossos sentimentos, nossas necessidades, e a gente está interagindo consciente disso, trazendo isso na conversa. É claro que nem sempre a gente vai estar, digamos assim, escolhendo se dedicar a manter toda essa atenção nesse mundo interno nosso, enquanto a gente está falando. E às vezes a gente vai estar, digamos assim, num contexto que nem é um desses três aqui, nem está necessariamente alinhado à comunicação não violenta. Por exemplo, um contexto de descontração. Descontração. Digamos que eu esteja com algum amigo, com alguma amiga, e eu estou falando sobre qualquer coisa, estou fazendo piada, estou interagindo. E tudo bem, isso também é uma forma de me divertir, de me integrar. Nem sempre a gente vai querer falar sobre sentimentos, nem sempre a gente vai querer pedir empatia. Às vezes a gente só quer relaxar. E tudo bem, isso não é necessariamente alinhado à comunicação não violenta. Mas, por algum motivo, eu percebo que essa conversa está acontecendo alguma coisa que eu não estou gostando. Esse é o momento, ou que a pessoa está ficando um pouco desconfortável, não sei. Esse pode ser o momento de eu botar mais atenção naquilo que eu estou falando, botar mais atenção nas brincadeiras que eu estou fazendo. Às vezes, trazer a conversa para algo um pouco mais que convida a outra pessoa a cuidar de valores meus, né? Então, a gente pode estar se divertindo e eu, de repente, por exemplo, a gente pode estar num contexto de diversão e vai chegar um momento onde eu quero encerrar aquela diversão e começar a trabalhar, por exemplo. Esse pode ser um momento de transição da descontração para um momento onde eu vou assumir uma responsabilidade com alguma coisa. Às vezes, eu acho que isso vai ser desconfortável para outra pessoa, porque, poxa, tá tão gostoso esse lazer aqui, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse também cuidar dessa parte do trabalho, dessa parte da nossa responsabilidade social e tudo mais. Então, esse pode ser um momento de transição onde eu vou entrar nesse cuidado da CNV. E eu posso dizer, olha, tá, eu me diverti bastante aqui nessa nossa atividade, foi gostoso a gente poder brincar um pouco, né? Mas agora eu gostaria de me dedicar ao meu trabalho, né? E, ok, trago isso numa boa, né? Não preciso nem usar fórmulas de CNV, né? Beleza, vamos ir para o trabalho agora, vamos estar disposto também a parar e me ajudar, né? Pronto. Eu trouxe ali
o meu sentimento, eu tava me divertindo, a nossa brincadeira é a observação, né? Agora eu gostaria de cuidar um pouco do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, meus valores. Você está disposto a me ajudar agora um pouco, a gente encerrar aqui, guardar essas coisas e ir lá trabalhar? Pronto. Trouxe um pedido, né? Usei a CNV porque naquele momento eu achei que era uma forma de ser mais cuidadoso com esse pedido, porque eu sei que aquela pessoa gosta muito desse momento de lazer, por exemplo. Ou se eu vou me afastar dela, né? Digamos que eu vou me afastar, eu posso dizer isso, ó. Nesse momento agora eu vou querer cuidar daquele trabalho que eu disse que eu ia fazer anteriormente, né? E eu quero saber se você está disposto a seguir nessa atividade sozinho ou fazer uma outra atividade enquanto eu vou lá fazer o trabalho que eu tinha me programado para fazer. Tudo bem? Beleza. Em tese, as coisas podem ocorrer de forma tranquila. Às vezes, pode não ocorrer. Então, às vezes a pessoa pode dizer, mas já, né? Mas já? Poxa, a gente já recém começou. Né? Agora que eu estava começando a me divertir. E aí você pode pensar internamente assim, poxa, mas não é justo, né? A gente ficou todo esse tempo aqui. E é como se só agora, como se o tempo todo anterior não tivesse valido a pena e agora que a pessoa está dizendo que ela está se divertindo só agora. Mas espera aí, a gente não estava se divertindo antes também. Enfim, a gente começa a contar alguma história e perceber assim, não, mas não tá justo isso. Quando começou esse não tá justo, é sinal de que a gente está precisando de empatia. Quando a gente começa a achar que tem uma coisa errada com a forma como a pessoa está falando, quando a gente começa a desconfiar, quando a gente começa a ficar um pouco incomodado, esse é o momento que a gente precisa de empatia. Porque está começando um conflito, está começando um desentendimento. Então, nesse momento, vai depender do quanto que a gente já se apropriou dessa capacidade de escutar a necessidade do outro. Se eu já estou com ela apropriada, eu posso perguntar: você está chateada porque gostaria de brincar um pouco mais e não está seguro de que a gente vai poder passar mais esse tempo junto? É isso? Tentei oferecer empatia para o outro. Caso eu acho que ainda é possível, eu posso também, em vez de oferecer empatia para o outro, trabalhar minha honestidade. Por exemplo, dizendo: olha, eu também gosto de brincar, eu também gosto desses momentos onde a gente pode se divertir, e eu reconheço que não poder manter essa atividade, né, ao mesmo tempo cuidar da minha responsabilidade, é algo que não é totalmente completo para mim, né, porque eu não estou atendendo todas as necessidades que eu queria. Então, para mim também é triste não conseguir manter essa atividade ao mesmo tempo com a outra, né? Mas eu também reconheço que se eu não cuidar daquela minha responsabilidade, eu não vou às vezes ter um maior equilíbrio, uma maior estrutura para poder vir aqui amanhã e a gente continuar essa brincadeira. Então, como é que é isso para você, né? Tudo bem? Eu tentei aqui, né? Dei um exemplo de tentar ser sincero. E quando eu sou sincero, quando eu exercito um pouco mais a minha honestidade, a minha vulnerabilidade, pode ser interessante eu pedir para a pessoa me dar um feedback. Porque às vezes eu vou ver que no feedback da pessoa, a pessoa diz: não, tudo bem. E eu vejo que ela ficou triste. Quando eu vejo que a outra pessoa fica triste, é importante que eu consiga tolerar isso. Porque às vezes a gente não tolera, a gente diz: poxa, você não pode ficar triste, né? A gente não quer que a pessoa fique triste. Especialmente se é uma pessoa que a gente quer cuidar, que a gente gosta. Então às vezes a gente fica desconfortável porque a pessoa está triste e entra naquele estado de: nossa, não sei o que fazer. Então, a CNV a gente vai desenvolvendo, né, aos poucos esse espaço para viver os sentimentos. E a gente vai ver que a pessoa ficou triste, a gente vai dizer, a gente pode tentar oferecer um pouco mais de empatia, se quiser, ó, tô vendo que eu acho que você ficou um pouco triste, né? Eu gostaria de dizer que eu lamento por isso, né, que eu realmente gostaria que você pudesse ficar tranquilo e tal. E gostaria que você pudesse cultivar um pouco talvez se manter um pouco esperançoso, porque a gente ainda vai poder brincar mais e tal, né? Ou, se for o caso, né? Ou simplesmente eu gostaria que você soubesse que essa é a minha escolha,
não é por não valorizar a nossa conexão, é só porque é uma forma que eu tô tentando buscar equilíbrio. Talvez eu possa tentar falar isso e pedir empatia pra pessoa, né? Você consegue identificar esse valor? Você reconhece que isso também é importante pra você, né? Esse meu equilíbrio. Às vezes a pessoa já tá reconhecendo, ela só quer viver o luto dela. Tudo bem viver o luto. Então a gente precisa ser capaz de tolerar a tristeza do outro, né? E podemos fazer um acordo. Olha, eu tô vendo que você tá triste, eu gostaria que você tivesse também energia para fazer as suas atividades. Eu tenho esse compromisso que eu pretendia iniciar daqui a pouco. Posso ficar contigo mais uns 5 minutos, se você quiser, caso eu possa. E caso eu não possa, pode dizer, olha, eu vou precisar ir lá agora, mas me manda uma mensagem, me liga, vamos tentar manter um contato pra gente poder, pra eu ter segurança que você vai estar bem, porque eu me importo com você. Pronto, né? Pronto no sentido de que não que tá resolvida a dor do outro, mas que a gente não fechou a porta, né? Porque às vezes quando a pessoa demonstra uma tristeza pra nós que a gente não gostaria de reconhecer, a gente tem a tendência a culpar o outro. Ah, mas você é muito sensível. Poxa, mas você sabia que a gente ia ficar mais tempo. Poxa, mas tipo, a gente sempre vai brincar. Por que que você por que que você sempre reclama quando a gente tá terminando? Assim não dá, assim eu não vou mais querer brincar. Então a gente começa a ficar incomodado e quer de alguma forma forçar a pessoa a bloquear aquele sentimento. Só que isso não vai promover nela a conscientização, não vai promover nela a segurança de que as necessidades dela também importam, não vai promover nela a vontade, necessariamente, de se assegurar que nós também vamos estar cuidando das nossas outras necessidades. Então, por mais que, talvez, né, isso até funcione para conter aquela pessoa, mas provavelmente isso não vai promover aquele cuidado que a gente quer promover, né? Então, isso pode ser um exemplo pequeno de colocar um limite. Olha, infelizmente eu vou ter que ir lá, né? Eu vou ter não, né? Ó, cuidado com essa palavra aqui, eu vou ter que ir lá, né? Vamos modificar para estar mais alinhado com a CNV. Infelizmente eu não consigo encontrar uma forma de cuidar do meu trabalho e ao mesmo tempo estar aqui com você. Por isso que eu vou ir lá trabalhar para que eu e esse trabalho ele é crítico para que eu consiga ter uma maior estrutura aqui na minha vida, ter um maior equilíbrio e para que eu inclusive eu possa continuar dando, né, estando presente aqui na periodicidade que eu sou capaz, né, nos dias que eu consigo vir, ok? Então eu vou lá, mas assim que amanhã eu volto, semana que vem eu volto, enfim, esse seria um exemplo, né? E aí a gente vai usar esse limite simplesmente, né? Mas o ideal é que a gente esteja consciente de que provavelmente a pessoa não desenvolveu a consciência que a gente queria, né? E tudo bem. Às vezes o tempo que a pessoa vai precisar é maior. Às vezes ela vai precisar passar por aquele luto só para depois poder metabolizar. E depois que ela metabolizar essa experiência dela, né? Depois que ela digerir, conseguir lidar com aquilo, é onde ela vai poder nos compreender, né? Enfim, a gente pode exercitar a nossa criatividade. Ó, eu posso chamar uma pessoa para ficar contigo, eu posso chamar um outro colega para brincar contigo. Ou se não, esse é o momento de você também fazer o trabalho. Você está disposto a fazer o trabalho agora e depois a gente parar? Você não está disposto? Você está disposto a fazer uma pausa, pelo menos de uns 10 minutos, relaxar um pouco e depois ir lá me ajudar? Eu não sei. Eu vou tentar criar algum acordo. E esse é o momento da gente tentar fazer um acordo que cuide do outro. Em algum outro momento, talvez, né, nessa relação, quando a pessoa já está um pouco mais tranquila, eu posso chamar ela pra gente conversar sobre aquilo. Olha, provavelmente isso pode acontecer de novo, eu gostaria de evitar, e porque eu quero que a gente consiga ter esse momento de lazer, mas eu quero que a gente também tenha um momento de responsabilidade. Se vamos criar um acordo sobre o que a gente pode fazer para prevenir ou para compensar caso a gente precise dedicar um pouco de tempo a mais para dar um maior cuidado em relação ao seu bem-estar, né? Tem como a gente repor isso em algum outro momento, aquele nosso trabalho, porque eu não quero me sobrecarregar e, enfim. Ou será que eu vou precisar encontrar outras pessoas para me ajudar? Eu não sei, né? Mas eu preciso verificar o que a pessoa está disposta a fazer, o que eu estou disposto a fazer, para que a gente crie uma relação onde a gente consegue cuidar um do outro sem se sobrecarregar, né?
Bom, tô aqui aprofundando bastante nesse exemplo, mas voltando aqui para esse modelo aqui, para essa proposta, né? Honestidade se possível, trago como é que eu gostaria que a pessoa colaborasse comigo. Empatia se preciso. Eu vi que a pessoa ficou um pouco sensível, tento oferecer empatia pra ela. Às vezes eu não vou conseguir fazer empatia pra ela porque eu acho, poxa, sacanagem, de novo ela tá fazendo isso. E aí esse é o momento onde eu preciso, provavelmente eu preciso de uma pausa pra minha autoempatia. Então a pausa pra autoempatia é quase que um limite, né? Porque é como se eu, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou precisar de uns segundos aqui pra tentar me conectar e a gente retoma essa conversa já já. Às vezes esse limite é para eu me dar minha autoempatia, né? Então, às vezes eu vou precisar desse tempo para retomar essa conversa conectado de novo à CNV, porque é muito sensível, é muito delicado e é muito rápido que a gente entre nas estratégias de punição, nas estratégias de dominação, né? E de tentar culpar o outro, né? Então, mas há situações onde a gente considera que a gente tentou demonstrar compreensão, fez o possível e a pessoa não está disposta. E nesse momento a gente pode usar a força para proteção e dizer: ó, então, infelizmente a gente vai se afastar e eu não vou conseguir entrar em contato com você, eu não vou te ligar e a gente vai se afastar, por exemplo, nesse caso assim, né? Ou num caso simplesmente de alguém que tá tomando uma atitude que eu não gostaria, eu expliquei, tentei falar da necessidade, tentei compreender a pessoa, mas ela tá intransigente, ela realmente quer fazer aquilo e ponto. E aí eu posso fazer esse limite. Olha, posso até usar estratégias de, digamos assim, levantar um conjunto de respostas que eu posso dar para ela. Ó, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, que é quase como se fosse uma ameaça, né? Se você não resolver esse problema aqui, então eu vou ter que tomar essa atitude, eu vou tomar essa atitude aqui. Não é eu vou ter que tomar, eu vou tomar essa atitude aqui, porque essa é a forma como eu vou conseguir prevenir que a gente possa ter esse prejuízo aqui, né? Então eu trago o prejuízo que eu gostaria de prevenir, trago a necessidade que eu gostaria de atender, né? Enfim, nem sempre a pessoa vai compreender, mas a ideia é o seguinte: a força para proteção, ela não é um mecanismo de solução de conflito. Ela pode ser um mecanismo de evitação temporária do problema. Eu posso evitar que a pessoa aja de uma certa forma. Eu posso evitar que a pessoa fale certas coisas para mim, usando a força. Mas eu não vou promover a educação, eu não vou promover a consciência dela. Porém, às vezes, a emergência não é promover a educação, a emergência é evitar que alguém se machuque. Eu vou usar a força para proteção. Quando eu uso a força para proteção, eu acho importante que a gente faça uma autoempatia depois e se conecte com o nosso luto. Eu gosto de me conectar com o meu luto porque eu quero que. Eu não quero que a gente experimente um tipo de comprazimento, um tipo de prazer por ver a pessoa sofrer. Quando eu percebo que eu tô me divertindo, entre aspas, né? Ao ver que a pessoa se machucou, ao ver que eu consegui conter ela, que é como se fosse um alívio, né? Consegui evitar que aquela pessoa falasse aquilo, consegui conter aquela pessoa, botei aquela pessoa nos eixos. Esse tipo de aparente prazer que eu tenho é um prazer de alívio, é um prazer de alívio de um medo. É um prazer que eu sinto na minha consciência que ele é como se ele não estivesse cuidando do outro. Eu tenho o meu peso na consciência que no fundo é uma necessidade me dizendo assim, tem alguma coisa errada nisso, né? Então, às vezes, pelo meu instinto, pela minha vontade de me proteger, pela minha preocupação de prevenir que uma necessidade seja ferida, às vezes eu vou relaxar e eu vou dizer, consegui conter aquela pessoa, botei aquela pessoa nos eixos, aquela pessoa foi punida. Mas eu gostaria, para eu cultivar a minha humanidade, né, eu gosto de parar e elaborar os meus lutos em relação a isso. Eu posso parar e perceber, ok, eu quero lembrar que eu ainda não consegui encontrar uma forma de apoiar essa pessoa. Eu quero lembrar que eu ainda não consegui encontrar uma forma de ajudar ela a se expressar e, e ao mesmo tempo cuidar das minhas necessidades ou ser respeitosa da forma como eu esperaria, né? Então eu quero lembrar que eu participo da vida dela,
quero lembrar que eu estou, digamos assim, fracassando junto com ela nessa minha escolha de usar o limite. Eu estou fracassando junto com aquela pessoa, porque eu ainda não consegui criar uma ponte de confiança onde a pessoa me dá espaço para indicar algo e confia em mim, que aquilo ali vai ser uma forma de cuidar dela também. Então eu quero viver junto com a pessoa esse fracasso, para que eu não me desconecte dela, para que eu não exclua ela da minha zona de afetividade das pessoas que são importantes. Para mim, todas as pessoas são dignas, todas as pessoas merecem ser respeitadas, por mais que as pessoas façam coisas que eu detesto, né? Por mais que elas ameacem valores importantes meus, eu gostaria que elas também fossem cuidadas. Eu gostaria que elas também recebessem o tipo, a qualidade de educação, a qualidade de respeito que eu quero receber. Então, eu quero viver esse luto quando eu uso a força para proteção, porque é uma forma, na minha opinião, mais coerente de eu me reconectar com a CNV. Às vezes, principalmente quando a pessoa está fazendo uma coisa que ameaça muita gente, a gente pode ter quase que um prazer. E esse prazer, para mim, ele é um prazer que é muito mais instintivo, é muito mais de uma visão de ganha-perde, como se a pessoa não estivesse comigo no problema. Provavelmente, quando eu tô sentindo esse prazer, é porque eu esqueci de reconhecer que eu estou com a pessoa. Então, esse trabalho de reconhecer que a gente está com as pessoas é algo que me permite usar o limite, né? Usar o limite quando eu achar que é importante, usar a força, mas não perder a minha essência, não perder a minha humanidade. Então, parece talvez para vocês aí um processo mais filosófico, eu não sei, mas internamente a gente vai fazendo esse trabalho. Vou dar um exemplo de uma situação em que o Marshall Rosenberg ele traz, né, para a gente um uso da força para proteção, que é num contexto onde ele estava numa escola e começaram a haver alguns problemas de discriminação por questões raciais, por questões de cor de pele. E então os filhos de pessoas negras estavam sendo tratados diferente. E os pais começaram a tentar trazer essa situação para falar com os coordenadores. Só que, de acordo com os pais, quando eles iam falar, o coordenador não ouvia, o coordenador não estava disponível, o coordenador não arrumava espaço. E os pais começaram a perceber que eles não tinham um espaço para falar sobre como era aquilo, porque o coordenador dava um jeito de não estar presente, dizia que estava ocupado e não ia poder atender. Simplesmente ele dizia que não ia poder atender. Então os pais foram percebendo que não tinha um espaço para diálogo. Se a gente não tem espaço para diálogo, a gente não tem espaço para empatia, para escuta, para resolver conflito. E não tem também espaço para resolver esse problema de discriminação, né? Esse problema de tratar as pessoas diferente. Então foram tentadas algumas abordagens, foi tentado algumas vezes o diálogo, não foi conseguido. Nesse momento eles vão usar a força para proteção. Qual foi a atitude que eles tiveram? Eles tiveram a atitude de tirar os filhos da escola temporariamente e fazer um manifesto. E o Marshall Rosenberg teve esse cuidado de acompanhar esse planejamento desse manifesto e olhar as placas que eles tinham feito, né? Fizeram faixas, placas e iam fazer uma manifestação na frente da escola. E ele teve esse cuidado para garantir que aquelas frases dessem mais olhar, né? Trouxessem mais a consciência para as necessidades que as pessoas queriam atender e não dizendo que o administrador, que o diretor era, sei lá, racista, que ele era desumano, enfim, tentar apontar e culpar o administrador. O foco dessa manifestação foi em demonstrar necessidades que precisam ser atendidas, demonstrar necessidades que estão sendo feridas neste contexto. E aí eles fizeram essa manifestação, tiraram os filhos da escola, isso gerou uma repercussão, e aí finalmente o administrador teve um espaço para ouvir, né? E foi feita uma reunião com ele, foi feito um planejamento antes dessa reunião
para também procurar uma forma de expressar as coisas, garantindo que não vai estar usando de recursos aí para promover a violência, né? E aí essa situação foi restaurada, foi corrigida. Então, assim, nesse caso que eu estou trazendo, né, o uso da força para proteção teve justamente esse objetivo de interromper uma atitude, chamar a atenção da pessoa, abrir espaço para o diálogo, demonstrar que as pessoas também têm poder de escolha, não usar essa escolha, esse poder, para oprimir a outra pessoa, mas sim para agir em função do cuidado daquele grupo, agir em função de garantir os direitos daquele grupo. E esse era o foco do diálogo, não de culpar, não de desprezar. E aí, a partir desse foco, a partir também de um espaço para as pessoas poderem se expressar como é para elas estar naquela condição de pais e saber que os filhos estão sofrendo discriminação. Então, esse espaço de escuta e de expressão que não acusa o outro, mas traz a sua experiência e traz também a sua necessidade para que isso seja um cuidado coletivo. Essa atitude teve como consequência aí a restauração e a correção, um tipo de justiça, né? Que não é a justiça punitiva necessariamente, mas é uma justiça restaurativa. Então, esse é um exemplo, né, de força para proteção, né, alinhado a CNV. Né? É um momento onde a gente quer interromper uma atitude, mas a gente não tem a expectativa de que isso vai promover a educação. Porém, a gente tem a expectativa de que isso interrompa uma ação que danifica a vida, que fere a vida, e ao mesmo tempo isso dá mais espaço para que a gente possa melhorar o nosso diálogo. Às vezes, o uso desses limites vai ser com a gente mesmo. Então a gente vai fazer uma pausa porque a gente está percebendo que está chegando num limite e a violência começou a ser uma opção para a gente. Então esse é o momento da gente parar, fazer a nossa autoempatia e tentar restaurar essa nossa conexão com os nossos valores para que a gente possa ter estrutura para oferecer empatia para o outro. Quando a gente entra no conflito, é um momento onde a gente precisa exercitar essa empatia, né? E geralmente quando tem duas pessoas em conflito, duas pessoas querendo empatia, é mais difícil que uma tome a iniciativa para oferecer essa empatia. É mais provável que as pessoas elas vão apontar os dedos e mostrar o que está errado numa, o que está errado na outra. Então, o trabalho que a gente faz de comunicação não violenta também é um trabalho de responsabilidade, porque a gente quer se instrumentalizar internamente para ser capaz de dar esse primeiro passo de empatia, porque a gente entende que essa é a forma mais sustentável, não porque a gente acha que perdeu a briga, não porque a gente acha que não tem espaço para falar também. Bom, essa é a proposta dessa atividade, eu agradeço e a gente segue com outros assuntos também alinhados à CNV.